Todos os domingos às 6:30 da noite tem culto da família na Way House Church. Venha estar conosco. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria que você pensasse nesse momento em algo grande. Em algo grande. Por exemplo, o avião é algo grande. Quando nós nos colocamos ao lado do avião, quando nós olhamos aquela monstruosidade, se torna imenso. Um prédio de 20 andares é grande ou não é? É muito grande. Me fala aí outra coisa grande. Rio? Navio? Aqueles que fazem turismo, né? Transatlântico. Muito grande. Quantas pessoas cabem num navio desse? Tem ideia? Aqueles navios que trazem os containers da China. Cadê o Denis? Quantos containers mais ou menos, Denis, vem? No navio daquele? Uns 1.000? De 500 a 1.000 containers que vem num navio desse. É muito grande. Perto de nós é o quê? É nada. Nós nos sentimos uma formiguinha. Mas a Bíblia vai falar que a Terra, que o planeta Terra, em Isaías, ele é o tapete para os pés do nosso Deus. A Terra, o navio para nós é grande. Imagina o globo terrestre, ele é o tapete dos pés do nosso Deus. Nós não mensuramos o tamanho de Deus, porque ele na nossa imaginação, na nossa mente, fica muito frágil, nós somos limitados. Deus é eterno, por exemplo, Ele era, Ele é, e Ele sempre será. Ele não nasceu e Ele não vai morrer. Isso para nós é muito difícil de compreender. A nossa mente humana não consegue distinguir muito bem isso. Ele é imutável, Ele não muda. Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Ele conhece tudo, Ele está em todos os lugares e Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele constrói tudo em 6 dias. Já imaginou isso? A palavra dEle tem tanto poder, que constrói as coisas. O poder da sua palavra constrói tudo. A Bíblia fala que quando Jesus virá, o sol vai se transformar em trevas. Imagina só, o pessoal do Nordeste. Uma vez eu fui pregar numa igreja do Nordeste, estava 42 graus à noite, eu quase morri. Você imagina o sol, a grandeza do sol. E a grandeza do sol não tem comparação com a grandeza da glória do nosso Deus. É algo imensurável. Mas a Bíblia fala que Ele também é amor. É um amor que nós não compreendemos, um amor que nós não sabemos distinguir também o significado. Mas Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Olha só que interessante, não precisa abrir. Eu vou ler todos os textos aqui hoje. Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus, Ele é 8 e Ele também é 80. Consegue acompanhar o meu raciocínio? Deus, Ele é Pai
Mas a Bíblia vai falar em Romanos que Ele não usará de misericórdia com alguns. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que nós devemos ter temor a Deus. Temor a Deus significa ter responsabilidade, respeito, não agir de qualquer forma, pensar antes de agir, pois tudo que Ele já fez para nós merece no mínimo reverência da nossa parte. E eu não estou falando de reverência em ficar quieto, calado, sem se falar. Acho que o livro de Hebreus, aqui no capítulo 12, verso 28, teve um termo que é perfeito. Nós devemos ter atitudes aceitáveis. Repete comigo isso. Atitudes aceitáveis. Esse é o termômetro do 8 e do 80. Nós não devemos ter medo de Deus. Mesmo com toda a glória, com toda a força, Ele pode acabar com tudo a hora que Ele quiser. Nós somos filhos do Senhor, Ele nos ama. Nós não devemos ter medo do Senhor, nós não devemos chegar no 80. Mas nós devemos ter reverência, respeito. Eu pensei em algo, porque quando nós pecamos, o principal motivo de nós pecarmos é a falta de temor a Deus, e eu vou explicar sobre isso. Olha que interessante. Nós estamos passando por um processo de rim. A Suzana está passando por um processo de rim, e isso está muito latente. A minha avó faleceu quinta-feira por falta de insuficiência dos rins. Então isso está muito na minha cabeça, e eu peguei um exemplo exatamente nisso. Imagina só, você tem o seu filho, imagine agora o seu filho, muitos aqui só tem um filho, ou um dos filhos. Esse filho é totalmente perfeito, ele é totalmente, a saúde dele é exemplar, ele não tem nada, ele foi muito bem criado, cuidado por você. Agora, ele já está com 30 e poucos anos, ele tem um amigo, esse amigo não cuidou da vida inteira, ele abusou a vida inteira, e o médico, cada vez que ele ia no médico, o médico falava para ele assim: ô João, tem algum João aqui? Bebe água. Tem, né? João Isaías, verdade. O Boscate. João, bebe água. Bebe água, porque você está com problema nos rins. Se você não beber água, você vai ter problema nos seus rins. Bebe água, bebe água. Ele nunca ouviu as instruções do médico. E o que aconteceu? De uma hora para outra, um dos rins parou de funcionar. A vida dele continuou. A vida dele continuou. Agora ele perde o segundo rim pela falta de água. Ele entra numa fila, ele está fazendo hemodiálise e entra na fila do transplante de rim. Acompanha o meu raciocínio, irmãos. Ele está numa fila de transplante no rim e ele é amigo do seu filho. Aí o seu filho chega para você e fala assim: pai, mãe, eu resolvi doar o meu rim para o meu amigo. Que atitude linda, que atitude boa. E agora marcam-se a cirurgia, os médicos vão, transplantam o rim do seu filho para o amigo dele, que não estão com os dois rins mais funcionando. Olha que interessante. Uma semana da operação ele está bem, ele volta a urinar, o filtro do seu corpo volta ao estado normal. Na segunda semana ele viu que está tudo bem, e o que ele faz? Ele para de beber água de novo. Ele volta às rotinas dele novamente, e para o processo que daria vida a ele. Um tempo mais tarde, ele perde o rim e morre. Imagina você no velório desse rapaz. A sua indignação, porque o seu filho doou
o rim dele para ele. E mesmo assim ele não aceitou. Ele não teve compaixão. Ele não teve respeito pela atitude que vocês tiveram. Pode ser que você fique indignado com esse menino. Sim ou não? É exatamente isso que acontece Deus conosco. Ele entrega o Filho dele para morrer por nós, pelos nossos pecados. Nós aceitamos isso e continuamos ficando sem beber água. Sem beber água. Se colocou? Deus fez tudo. Nós não temos respeito. Nós não temos reverência. Nós não temos temor ao que Deus é e ao que Ele fez por nós. A pior fase, se pudermos dizer assim, é muito humano isso que eu vou falar, mas a pior fase de Deus é a entrega do seu Filho. É a entrega da sua perfeição. Gente, deixa do jeito que está, deixa cair água. Fique em paz, hoje não pode. É a entrega da sua perfeição. E agora ele fica indignado. Porque ele faz de tudo para nós vivermos uma vida sem pecado. E o pecado fere os princípios, o pecado fere a honra do Senhor. E foi por causa do pecado que ele teve que morrer. Olha que coisa interessante. Eu quero detalhar para você o que é o pecado. Como nasce o pecado. Tiago 1,13, não precisa abrir. Tiago 1,13 fala assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Ok até aqui? Deus não tenta ninguém. Ah, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Então você tem uma natureza pecaminosa que veio de Adão. Essa natureza pecaminosa toda vez se reverbera. Ok? Então você é tentado por essa natureza e por Satanás. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Vamos tentar explicar isso aqui de uma forma clara. Todos nós, inclusive o nosso Jesus, foi tentado. Por exemplo, Jesus está 40 dias sem comer no deserto. Aí Satanás aparece para ele e fala para ele assim: por que você não transforma essas pedras em pães? 40 dias sem comer, a maior tentação que Jesus poderia passar era a comida. Ele resiste, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Olha só, nós, da mesma forma que Jesus, somos diariamente tentados por Satanás e tentados pela nossa concupiscência da carne, por essa natureza pecaminosa. Diariamente aparecem pensamentos pecaminosos. Aí Jesus fala assim, ó: não matarás. Deus fala não matarás lá em Êxodo, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus fala assim, ó: só de você odiar o seu irmão é como você já tiver matado. Aí você fala, mas que estranho, só está aqui. Eu não atirei, eu não... Então, qual que é o processo? Qual que é o processo? O pensamento vem, a tentação vem. O pecado é gerado no aceite, no dar corda. O pecado é gerado, vamos ver até onde vai.
eu gosto, eu estou só em pensamento. Nessa hora que você deu o aceite para aquilo que você é tentado, pronto, você já pecou. O pecado já está consumado. Quando sai do pensamento e vai para a ação, muitos falam que desce ao coração e vai para a ação, ali não é o pecado consumado, ali já é a morte. 3 processos. O diabo tenta, você pensa, e você elimina. Eu resisto isso. Nem só de pão viverá o homem. Eu não quero. Eu sou tentado, é bom, mas eu não quero. Ok? Essa tentação, quando você fala eu quero, eu gosto, ela se transforma, ela concebe e vira um pecado. Quando sai da mente e se transforma em uma ação, agora não é mais pecado a sua ação, já é a morte. Entenderam? Esse é o processo de Tiago capítulo 1, verso 13 a verso 15. Quando Jesus passa pela terra, tem 2 tipos de pessoa. Tem 2 clubes. As pessoas que são pecadores mesmo. Lembra da mulher adúltera, dos ladrões, dos assassinos, de tudo. Tem a classe dos pecadores, como que eu vou dizer? Os que são visíveis e os que são invisíveis. Jesus fala na palavra de Deus para os discípulos assim: tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes. Estive preso e não me visitastes. Aí os discípulos indignados olham para Jesus e dizem assim: mas quando foi, mestre, que aconteceu tudo isso e nós não fizemos? Ele diz assim, quando vocês não fizeram para um dos meus pequeninos, vocês não fizeram para mim. Jesus está chamando o bandido de pequenino. Os pecadores rotulados, é para esse que Jesus veio. Quem era a segunda classe? Dos terno e gravata, dos pastorada, dos fariseus, das pessoas que arrotavam a santidade, as pessoas que falavam para o povo: não façam, eu dou dízimo de tudo. Aqueles que ficavam assim: ai, eu estou jejuando já 4 dias. Os santarrões. Esse Jesus chamou de raça de víbora. Porque aquele que esconde o pecado diante de Deus e não se coloca numa posição de pecador, Jesus não tem parte com ele. Porque, irmãos, a revelação do pecado a nós precisa estar clara e ser clara para nós. E nós precisamos estar cientes de quem nós somos diante de Deus. Eu não sou santo, eu sou pecador. Vamos lá. Jesus ficava bravo com esse negócio. As pessoas que encobriam os pecados. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, que o temor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, nós podemos conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia como matemática, português, geografia, etc. Podemos ficar expert na Bíblia. Podemos saber todos os versículos de cor. Mas também podemos não viver nada do que nela está escrito. Podemos ter uma vida apenas de conhecimento. Se o temor do Senhor é o princípio de tudo, eu chego a pensar que é por isso que muitas pessoas estão paradas no mesmo lugar.
Porque como que você vai ensinar física quântica para o seu filho se ele não souber ABCD? Como que você vai querer ser PhD em alguma coisa se você não sabe o ABCD? E nós, na nossa caminhada cristã, passamos por cima da matéria do temor. E não temos ele. Vivemos como queremos. O temor do Senhor nos torna um homem ou uma mulher espiritual, irmãos. Olha só. O temor, eu penso que o temor ele vem a partir do livre-arbítrio. Quando Deus cria Adão, a Bíblia fala que Deus cria Adão no 6º dia. Durante 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou. Então Deus trabalhou 6 dias, ok, irmãos? No 6º dia Deus cria Adão, Deus cria o homem. Nasceu. Depois da criação do homem, qual foi o primeiro dia que ele viveu? Oi? O 7º dia. O que é o 7º dia? O dia do Senhor. O dia do descanso. O chamado dia do Senhor. Os judeus, os muçulmanos, os adventistas, eles não fazem nada de sábado. Eles ficam na sinagoga, eles ficam nas igrejas, totalmente deixando que a vida seja totalmente naquele dia para o Senhor. Tem uns irmãos que querem pagar o posto no sábado só para não receber. Não vai receber. Ou seja, aquele dia do Senhor é o dia da comunhão do homem com Deus. Não perca o raciocínio. O primeiro dia que o homem vive é o dia da comunhão de Deus com o homem, do homem com Deus, porque é o dia do Senhor. Depois desse primeiro dia, o 6 ele trabalhará. No primeiro dia de trabalho de Adão, ele vai para o jardim e Deus está longe. A Bíblia fala que ele só aparecia lá de tarde. É ou não é? Deus deu a Adão o livre-arbítrio para fazer o que ele queria. Deus disse a Adão: Adão, não coma da árvore lá do meio do jardim. E ponto. Ele vai e faz o quê? E come. Adão teve o livre-arbítrio para fazer aquilo que lhe apraz. Deus permitiu para saber se ele tinha temor ou não a Deus. E ele descobriu que ele só tinha temor a Deus quando Deus estava perto. Porque depois do pecado, quando Deus chega perto, Adão fala o quê? Eu estou nu. Abro aspas. Parece que nós só temos temor a Deus quando nós estamos em um evento religioso. Deus ensina Adão, no primeiro dia, que antes do trabalho vem a relação com Ele. Antes de qualquer outra coisa, vem a comunhão com Deus. É por isso que o primeiro dia de Adão é no sábado. E a falta de temor de Adão traz um estrago tremendo. Eu estou falando tudo isso que é para te deixar com medo mesmo. Mas depois eu vou vir com remédio. Porque isso aqui é tudo lei. Isso aqui é tudo Velho Testamento. Calma. Só me acompanha. Para você entender o que Jesus fez por mim e por você. Pode ouvir um amém? Olha o estrago que fez a falta de temor de Adão. A primeira vez, isso é muito sério. Os irmãos podem ficar meio bravos comigo hoje, mas não estou nem aí. A primeira vez que a palavra temor aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 20, verso 11, diz assim: Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher.
Olha o que está acontecendo. Abraão está com Sara, com a sua esposa, num lugar. E se ele falasse que ela era a esposa dele, a mulher dele, o que aconteceria? Os homens daquele lugar abusariam sexualmente de Sara. Entende isso? Abraão faz o quê? Olha o texto. Eu disse a mim mesmo, ou seja, em pensamento, certamente ninguém teme a Deus naquele lugar. E irão matar-me por causa da minha mulher. A primeira vez que aparece a palavra a falta de temor na Bíblia, aparece um pecado relacionado sobre pecado sexual. A falta de temor fariam aqueles homens abusarem sexualmente da mulher de Sara. E eu vou falar só desse. E eu estava pensando, irmãos, eu estou com essa palavra engasgada há uns dias, há umas 2 semanas. Deus criou o sexo. Deus criou tudo. O prazer sexual, quem criou foi Deus. A minha pergunta é, por que nós somos tentados sexualmente desde a nossa adolescência? Sendo que nós não podemos... Vai casar uma criança de 14 anos? 15 anos? Não tem lógica, não tem estrutura, não tem estabilidade financeira. Mas vê um menino de 14, 15, 16, 17 anos, você vê. Ele não pode ver um pé de mesa. Os homens sabem o que eu estou falando. Desde a adolescência, a tentação, não só para homens, é homens e mulheres. Por que os desejos sexuais iniciam tão cedo? Por quê? Eu ainda falei, acho que era mais fácil Deus ter colocado o desejo sexual com 20 e poucos anos, até 20 e poucos anos, ficaria como criança, como bebê, e com 20 e poucos que pudesse casar, ter uma estabilidade, aí está liberado. Era muito mais fácil, sim ou não? Aí os líderes de jovens têm que lutar com os meninos. É quase um octógono aqui na igreja. Não pode, não pode. Antes do casamento não pode. Aí começa um monte de explicação. Mas os hormônios não entendem. Os hormônios não são crentes. Acho que foi o pastor Cláudio Duarte que disse: nunca ninguém viu o hormônio aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Não são. Ao contrário. Eles lutam contra. A resposta que eu tive em Deus é que Deus quer que nós vençamos o pecado sexual antes do casamento, para nós vencermos depois também. A nossa luta não é brincadeira, mas Deus quer que nós vençamos antes, para nós não cairmos depois. Quando alguém cai no pecado sexual, é uma prova que o temor do Senhor está abalado. Com todo o amor que eu tenho a vocês, com todo amor eu vou dizer essas palavras que eu vou dizer agora. Nós não podemos cair, mas também nós não podemos fazer com que as pessoas caiam. Isso é muito sério, irmãos e irmãs. Um homem é tentado pelo visual. Se as mulheres não usarem roupas, ou se as mulheres continuarem usando roupas provocantes, vocês estão ajudando os irmãos a caírem no pecado. Dependendo da roupa que você usa, você tenta um homem a cair num pecado sexual, e agora até a mulher também com homossexualidade. O papel do tentador é de Satanás.
O papel de tentador não é nosso, não é de Deus. Quem tenta não somos nós. Mas pastor, eu venho na igreja decente, eu sei. Mas você não é só crente na igreja. Nas festas vocês continuam sendo crentes. A minha pergunta para você é que se Jesus morasse do lado da sua casa, batesse na sua porta e falasse assim: irmãzinha, você pode ir comigo no mercado, na padaria? Você fala: claro, Jesus, eu te levo com o meu carro ainda. Aí você vai com Jesus. Que roupa você usaria para andar com Jesus? A sua resposta possivelmente é: não, eu vou andar comportado, claro. O que nós esquecemos é que Ele não é visível, mas Ele está dentro de você, e você revela Ele. Quem você tem revelado? O seu exemplo não é celebridades lá de fora. O seu exemplo não é a moda aqui da frente, ou aqui de trás, ou lá no fundo, ou de outro país. O seu exemplo ainda é o pudor que vem do Espírito Santo de Deus. Nunca se esqueça dessa frase. Quem provoca as pessoas é Satanás. Você é uma filha e um filho do Senhor. Nunca provoque um homem ou uma mulher com desejos sexuais. Menos de 20 anos, Deus olha para Israel e procura uma mulher a quem pode ser o berço do Messias. A Bíblia vai dizer que Maria era essa mulher, uma menina de aproximadamente 17 a 19 anos, cheia de graça, piedosa. A minha pergunta é: Jesus te escolheria se fosse hoje para ser a receptora do Messias? Irmãos, é uma área muito difícil, mas ela é muito importante nós estarmos curados e sarados, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a nossa vida. Claro que esses pecados são dos olhos, mas no livro de Tiago, também capítulo 1, verso 26, fala: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Pastor, eu não consigo refrear minha língua. Eu não consigo parar de falar mal. A Bíblia fala que a língua tem o poder de vida e de morte. Quando falamos de alguém, nós trazemos o que? Vida ou morte? Quando nós falamos de alguém, o pecado, a tentação já veio na cabeça, já concebeu o pecado e já veio morte na nossa boca. Entende o porquê da morte? Da língua? Já veio a morte. Aí nós colocamos a culpa no domínio próprio, porque nós falamos assim: é que eu não tenho domínio próprio, eu preciso buscar o Senhor pelo domínio próprio, porque eu estou falando demais, eu estou fazendo coisas demais, demais. Não é domínio próprio que falta para mim e para você. O que falta para mim e para você é temor a Deus, é respeito, é reverência ao Senhor, é ter atitudes aceitáveis ao Senhor. Aquele dia eu falei aqui sobre os irmãos que falam palavrão perto de mim e falam: me perdoa, pastor. Imagina, estamos aqui no curso Casados para Sempre. O Rodrigo está ministrando. Aí tem 5, 6, 7, quantos casais estiverem. Você está doido para falar um monte para o seu marido e para sua esposa. Ele falou uma coisa no curso que você não gostou. Se fosse em casa, você já tinha descascado todo o abacaxi. Mas aqui você fez o quê?
Irmãos. Ah, meu marido. Ah, minha esposa. Ele é engraçadinho, ela é engraçadinha. No meio dos irmãos, nós temos domínio próprio. Mas a hora que chega em casa, olha o irmão já indo. A porta fecha. O vizinho começa a notar, fala assim, eu nunca ouvi esse palavrão. Colocar no dicionário aqui. Nós esquecemos que o Espírito Santo está conosco aqui no tempo religioso e na nossa casa. Aí nós estamos rodando no mesmo lugar, Fernando, mesmo lugar. E roda para cá, e roda para lá, e vai para a igreja de lá, e vai para outra igreja. É a igreja que é ruim, é o outro que é ruim, e a língua continua. O problema é que nós não temos temor a Deus. Esse é o problema. Achamos que Deus é o cabeça do nosso lar. Mas quando nós agimos assim, tem outro nome, que é o cabeça do nosso lar. É por isso que Jesus bateu tanto nos fariseus. No templo é tudo bonito. É por isso que aquela mulher viúva foi escolhida por Jesus, a que deu mais. Porque lá não tinha os envelopinhos que a gente tem aqui, não tinha... Não, lá eles chegavam, trouxe oferta, barras de ouro, camelo. Ô pastor, eu trouxe oferta. Eu faço questão de não saber quem dá e quem não dá oferta aqui na igreja. Alguns irmãos se transferem na conta e me mandam comprovante, mas eu faço questão de não saber quem dá e quem não dá, porque você não dá para mim, para me alegrar, você dá para o Senhor. Quando nós conseguimos dominar os nossos olhos e a nossa língua, nós começamos a pensar na plenitude do Espírito Santo. Nós começamos a pensar em ser cheios do Espírito Santo. Pastor, eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, pastor. O senhor já falou algumas vezes sobre isso. Eu já ouvi várias vezes falarem sobre isso. Mas eu não vivo isso. Eu não consigo viver assim. Eu tento, eu me policio e eu não consigo viver assim. Glória a Deus. Agora a gente vai começar a mensagem que eu tenho para vocês. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e a minha carga é leve. Quem aqui já leu esse texto? Ou já ouviu esse texto? Levanta a mão assim. Quem aqui nunca tinha lido nem tinha ouvido esse texto? Levanta a mão assim. Ok, poucas pessoas. Esse texto, Jesus está falando para os próprios pastores da época. Por quê? Porque eles davam uma carga em cima das pessoas, um peso espiritual, como esse que eu acabei de descrever, que é quase impossível de se viver. Deus se afasta do homem por causa do pecado, e ele faz o quê? Ele permite que o homem viva anos, e o Velho Testamento vai nos mostrar isso, indo atrás de Deus. Ele dá ao homem várias leis e fala assim, cumpra. E sabe qual homem que conseguiu cumprir todas as leis fora Jesus? Nenhum. Ninguém conseguiu cumprir as leis que Deus deu a nós. Aí Jesus está dando um outro direcionamento. Jesus está mostrando e moldando uma nova fase
Agora sai o tempo da lei e entra o tempo da graça. Agora muda. Por quê? Primeiro ponto, porque muda. Efésios capítulo 1, verso 7. Nele, em Jesus, temos a redenção, ou seja, fomos comprados, fomos perdoados, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Então, a primeira coisa que começa a acontecer, o Velho Testamento agora termina, inicia-se o Novo Testamento. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Eu entendi que eu não consigo viver, eu não consigo cumprir tudo aquilo que a lei disse. Agora entra a graça. O que é a graça? A tradução da graça é um favor imerecido. Eu não tenho possibilidade, eu não tenho crédito, mas Jesus foi lá e comprou-me. Jesus pagou pelos meus pecados. Ok até aqui? É por isso que nós devemos render-se a Jesus, porque foi Ele que comprou-nos. Foi Ele que morreu na cruz. E essa morte não nos custou nada, mas para Jesus custou tudo. E o que custa a Jesus? O nosso pecado. Então ele vem, e a Bíblia fala que João Batista está no deserto, e ele fala assim, aquele que vir após mim, ele arranca o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. No Velho Testamento, eles sacrificavam uma vez por ano, e o sangue dos animais, aquele sacrifício ao Senhor, ele cobria o pecado do povo por um ano. Ok? No Velho Testamento, eles sacrificavam, aquele sangue, aquele sacrifício, cobria o pecado durante um ano. Jesus veio, e agora ele não cobriu o pecado, ele arrancou o pecado. Aí eu te pergunto mais uma vez, se Jesus arrancou o pecado, se Jesus veio aqui por causa do nosso pecado, a Bíblia fala que nós não somos mais escravos do pecado, por que ainda vivemos dessa forma? Por que ainda nós vivemos no pecado? Quem ainda peca aqui, levanta a mão. Eu já vou levantar, já para ser o primeiro. Você peca, Jânio? Puxa, pensei que não. Por quê? E por que Jesus viveu aqui e não pecou? Por que ele fala que o fardo dele é leve e nós estamos carregando um fardo pesado? Porque nós estamos lutando contra algo que é bom para nós. Tudo que Jesus fala para não fazer é prazeroso. Ou é ruim? Ai, é muito ruim esse pecado. É mentira. Por quê? O segredo está aqui. Hebreus capítulo 4. Eu quero que você preste atenção nesse texto, por favor. Hebreus capítulo 4, verso 15. 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Olha só, Jesus se compadece das nossas fraquezas. Você lembra o que Paulo falou? O poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança, carne, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então vamos lá, Jesus, o sumo sacerdote, se compadece de nós, pecadores,
Porque ele também foi tentado, mas ele não concebeu o pecado. Ele ficou na fase 1. Não na fase 2 e 3 que a gente vive muitas vezes. Ele ficou na fase 1. Olha o verso 16. Como ele conseguiu isso? Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos, presta atenção nisso, o poder que nos socorre no momento da necessidade. Essa é a chave. Eu vou ler de novo o 16, porque a Bíblia, eu tenho vontade de chorar com esse texto aqui, irmãos. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Vamos aplaudir Jesus pelo texto. Pastor, eu achei lindo o texto. Que texto lindo. Mas como que eu faço na prática? A Bíblia está dizendo que existe um poder também na graça, um poder que nos auxilia em não pecar. Lembra do texto que eu li? Vamos no texto que eu li? E não nos deixe cair na tentação. O próprio Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Senhor graça para nós não cairmos nas tentações. Ou seja, o poder de vencer as tentações, para não conceber pecado, vem do trono da graça de Deus. Vamos dar um exemplo prático para não ficar tão teórico. Sabe aquelas pessoas que sobem montanha? Alpinistas? Sabe? Todo mundo sabe? Imagina que ele está numa altura, sei lá, não vou nem chutar porque eu não imagino. Ele está num lugar alto. É ele, os equipamentos e mais nada. Ele perdeu as forças, deu cãibra nos braços e nas pernas. Ele não tem a quem pedir ajuda. Ele está no meio de uma dificuldade. E ele não pede socorro ao trono da graça. O que acontece? Ele cai lá de cima. Quando ele cai lá de cima, chega para socorrer, porque ele vai pedir auxílio. Socorro, socorro. Quando ele chega, quando ele cai, vem uma ambulância. Essa ambulância se chama misericórdia. Essa ambulância resgata quem caiu. Entende isso? A misericórdia resgata aqueles que caíram. A misericórdia resgata aqueles que caíram. Mas, se a situação fosse ao contrário, só um aspas aqui, imagina só, toda hora tem que vir ambulância. É por isso da morte. O pecado concebido pode gerar morte. Em alguma parte da vida. Alguma coisa pode gerar morte e uma catástrofe na sua vida. É por isso que quando você concebe o pecado, ele gera a morte. Aí tem que vir a ambulância da misericórdia. Mas existe algo antes de cair, que é a graça. Ou seja, ele está lá na montanha e ele fala, no momento da dificuldade, no momento da tentação, ele vai lá no trono da graça e fala, Senhor, eu não me deixes cair em tentação. Eu estou falando o que a Bíblia manda.
existe um poder que há no Espírito Santo, que ele vai te livrar dos seus pecados. No momento da tentação, você deve beber a água que vem da graça. No momento da tentação, você precisa pedir que a graça te auxilie, porque senão você não consegue. Essa é a diferença do Velho e do Novo Testamento. Por que nós não somos mais escravos do pecado? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É por isso que Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Porque a sua vida não depende de você, começa a depender do Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que você não tem forças para fazer, quem é que te socorre? É a graça do Senhor. Quem vai mudar, transformar a sua vida, não é as suas forças, vem do Senhor. Nós estamos... pastor, mas você viu a primeira parte da mensagem? Todo mundo ficou aterrorizado. Porque é muito difícil nós pecadores encararmos tudo isso e vencermos. Nós temos história de homens da Bíblia como Moisés, Davi, Sansão, que não conseguiram vencer o pecado nas suas próprias forças. A graça vem e nos permite, nos auxilia, nos livra da força do pecado. Você não tem uma vida livre agora se você não quiser, porque o Espírito Santo está dentro de você, e você o busque no momento mais difícil da sua vida, porque a graça do Senhor vai te ajudar. Vou dar o último exemplo e encerro. Os discípulos estão no barco. Jesus vem andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Não existe mais sobrenatural que isso. Ele vem andando sobre as águas. O apóstolo Pedro fala o quê? Se é o Senhor, eu quero ir contigo. Ó, o apóstolo Pedro. Quando eu chegar lá em cima, eu vou perguntar para ele. Como que foi? A Bíblia fala que os olhos deles fitavam Jesus. Isso é a graça. Você andar sobre as águas é a graça. Por quê? Ali não tem ninguém em quem ele se apoie. Os 11 discípulos ficaram no barco, todo mundo assim, e ali é só ele e Jesus, olho no olho, andando sobre as águas. Se você quer ter uma vida sobrenatural com o Senhor, eu te convido a você andar sobre as águas. Jesus nos chama todos os dias aqui, irmãos. Vem andar sobre as águas. A graça do Senhor é que fez Pedro não afundar. Mas pastor, você esqueceu, Pedro afundou. Quando foi que Pedro afundou? Quando a tentação veio na mente dele. Olha como que é isso, irmãos. A tentação veio na mente dele e ele falou assim: eu não consigo. Ele pecou porque ele não creu em Jesus. Não existe só pecados sobrenaturais. O pecado dele não ter confiado em Jesus fez com que ele afundasse. Aí Jesus usou o quê? Jesus pegou a ambulância, estendeu as mãos e colocou ele de novo de pé.
venha nos fazer uma visita. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo. Way House Church.